Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia! Louvado seja Deus, estamos iniciando mais este dia. É um dia que Deus nos concede para podermos experimentar a sua graça, a sua boa vontade, o seu poder e o seu cuidado de Pai. Agora, para que nós possamos experimentar todo esse cuidado, tudo isso de bom que Deus tem para dar para a gente, né? Os milagres de Deus, nós podemos experimentar. Então nós precisamos escolher, nós precisamos decidir ouvir a voz de Deus, nós precisamos escolher crer no que Ele fala, obedecer a sua palavra e então, e somente então, nós vamos experimentar os benefícios de Deus nas nossas vidas. E eu pergunto para você, meu amigo e amiga que está me vendo ou me ouvindo agora, qual é a necessidade que você tem hoje? Qual é o milagre que você precisa da parte de Deus? Qual é o suprimento que você precisa da parte do Senhor? Deus tem para te dar, mas novamente eu vou dizer, você precisa escolher, e é esse o tema deste vídeo hoje, o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, ou seja, a capacidade que uma pessoa tem de escolher o que ela quer, mesmo que seja, infelizmente, às vezes, uma coisa que não vai lhe fazer bem. Deus deu isso para o ser humano, a capacidade de escolher. Vou dizer o nome de novo. Livre-arbítrio, isso existe, é real, a Bíblia mostra que é assim. E o livre-arbítrio do ser humano, inclusive, lhe dá a capacidade de até mesmo ir contra a vontade de Deus. Você sabia disso? Que Deus nos capacitou com livre-arbítrio e, se nós quisermos, se nós escolhermos assim, nós vamos até mesmo contra a vontade dele. Claro que há um prejuízo muito grande, mas é o direito que uma pessoa tem de escolher. Vamos ver isso na Bíblia e olha, se você decidir escolher ouvir a Deus e obedecê-lo, você vai escolher a melhor parte. E se você, por acaso, já escolheu coisas erradas no passado, né? Se lá atrás você fez escolhas erradas e se prejudicou por causa disso, então há tempo ainda de você se aproximar de Deus, há tempo ainda de você recorrer a Deus, clamar a Ele para que Ele possa reverter essa situação, tá bem? Antes, porém, da gente prosseguir, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei, também inscreva-se em nosso canal se você ainda não está inscrito e também ative o sininho das notificações para que você possa ser avisado pelo YouTube assim que lançarmos um vídeo novo. Caso você queira também, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo e escreva aí nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e nós vamos orar por todos os nomes que você colocar aí, tá bem? Vou ler um texto para você que fala sobre o livre-arbítrio. Ouça bem, Mateus capítulo 23, versículo de número 37. O Senhor Jesus estava observando a cidade de Jerusalém e olha o que ele falou. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Meu amigo e amiga, aqui nós vemos de modo cristalino o livre-arbítrio. Você sabe que livre-arbítrio, a maioria dos evangélicos, a maioria dos crentes crê no livre-arbítrio. A maioria mesmo, crê no livre-arbítrio. Existem alguns evangélicos, um grupo menor, né, que não acredita no livre-arbítrio. Tem pessoas que não acreditam que a pessoa tem a capacidade de escolher o que ela quer. Tais pessoas, elas imaginam, tendo uma interpretação errada da Bíblia, que Deus já determinou tudo o que a pessoa está fazendo.
que Deus já determinou tudo o que a pessoa vai fazer, que a pessoa não tem escolha. Se a pessoa faz alguma coisa, é porque Deus já determinou que ela ia fazer aquilo. Isso é uma doutrina até mesmo demoníaca. Falar isso é chamar Deus de assassino, por exemplo. Eu sei que é uma palavra pesada, mas não é verdade? Então, por que eu digo isso? Imagina só, se Deus já determinou tudo o que todos os seres humanos vão fazer, como eles acreditam, né? Que o ser humano não tem livre-arbítrio, isso é eles que acreditam, tá, gente? O ser humano tem livre-arbítrio sim, mas como eles acreditam, se o ser humano não tem livre-arbítrio e tudo que uma pessoa faz já estava determinado por Deus, então quer dizer que quando um criminoso, né, ele, vamos dizer, abusa de uma criança, né, vou até evitar falar a palavra aqui, né, abusa de um bebê, né, quer dizer que Deus determinou. Quando um criminoso, uma pessoa má, tira a vida de uma criança inocente, né, abusando dela e depois tirando a vida de modo violento, eu estou usando palavras suaves aqui, tá, gente? Tá? Para você entender bem. Agora, quer dizer então que Deus determinou isso? Quer dizer que Deus determinou que aquela criança ia perder a vida na mão de um bandido? Olha, pensar assim, gente, isso aí é sujar o nome de Deus, né? Pensar assim é dar um tapa na cara de Deus, chamar Deus de bandido também, né? De criminoso também. Só que a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, se Deus já determinou que uma criança vai sofrer na mão de um bandido, então isso não é amor. Porque o sofrimento da criança, somado ao sofrimento dos pais e ao sofrimento das pessoas em volta, traz tristeza e sofrimento mesmo. Uma criança inocente para passar por isso, gente, isso é só um exemplo, tá? Então quer dizer que nós entendemos que essa ideia de que a pessoa não tem livre-arbítrio está errada. Nós vemos aqui por esse texto que o ser humano tem livre-arbítrio sim. Você vê o próprio Jesus dizendo, o próprio Deus feito carne aqui. Ele diz assim, ó, ele estava dizendo o que Deus estava dizendo. Porque a Bíblia diz que Jesus só falava o que o Pai dizia para ele. Então, quando o Senhor Jesus está lá falando, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes né? Deus, já que Jesus falava só o que o Pai falava, então é Deus falando. Deus quis reunir os teus filhos debaixo das minhas asas, assim como a galinha faz com os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Gente, Deus quis reunir as pessoas para salvá-las, abençoá-las, mas as pessoas não quiseram. Gente, tem muitos textos na Bíblia que mostram o livre-arbítrio de uma pessoa, né? E aqui então está muito claro isso, está claríssimo, não tem como ir contra a palavra de Deus, né? Então, o ser humano sim, ele tem livre-arbítrio, ele pode fazer a escolha dele. Nesse caso aqui, aquele povo escolheu não crer em Deus. O povo de Deus escolheu não crer nos profetas que Deus enviava, nos homens de Deus que Deus enviava, no próprio Senhor Jesus para salvar aquele povo. Eles escolheram, eles tiveram livre-arbítrio para não aceitar o que Deus estava mandando para eles. E aqui ele fala, a vossa casa ficará deserta. Você sabe que no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém simplesmente foi arrasada, foi destruída. O general Tito, que futuramente viria a ser o imperador, ele simplesmente destruiu Jerusalém ali, né? Exatamente como o Senhor Jesus havia profetizado, mas não porque Deus quis castigar o povo, não, simplesmente porque o povo não deu ouvidos a Deus. É sempre assim, o povo escolheu não dar ouvidos a Deus e por isso sofreu as consequências. É o que eu disse para você no começo desse vídeo. Escolher não obedecer a Deus é uma escolha nossa, mas como Deus é perfeito, Ele é amor, Ele é bondade e tudo que Ele faz é para o nosso bem, quando nós vamos contra o que Ele fala, nós, desculpa a expressão, tomamos na cabeça, né? Damos com os burros na água, sofremos as consequências. E até essas consequências que nós sofremos, não foi Deus que determinou, não, foi escolha nossa, né? Existe uma expressão por aí, entre alguns grupos evangélicos, né,
que diz assim, não, a graça de Deus ela é irresistível, não se pode resistir à graça de Deus. Gente, isso é uma grande mentira. A graça de Deus ela é poderosa, evidentemente. Se não fosse a graça de Deus, nenhum de nós seria salvo, nenhum de nós receberia milagres, nenhum de nós veria a manifestação do poder de Deus nas nossas vidas, não é? Claro, só que mesmo assim, mesmo sendo tão monumental, tão colossal, tão forte, né? A graça de Deus pode ser resistida. Isso prova o livre-arbítrio da pessoa. Quer dizer, eu posso resistir à graça de Deus se eu quiser. Nós vemos isso, por exemplo, no livro de Atos. Atos capítulo 7, onde é dito ali que aquele povo, né, os judeus ali, sempre resistiam ao Espírito Santo. Olha a referência bíblica aqui, ó. Eles resistiam ao Espírito Santo. Né? Então resistir ao Espírito Santo é resistir à graça de Deus, porque a vinda do Espírito Santo aqui, né, para nos convencer de que Deus nos ama e que nós devemos aceitar Jesus, já é a graça de Deus. Mas muitas pessoas escolhem, porque tem sim livre-arbítrio, não corresponder ao toque da graça de Deus, tá bom? Então é assim, temos livre-arbítrio. Então, meu amigo e amiga, eu vou dizer para você, tudo que você está passando hoje, pelo menos uma boa parte, eu vou dizer com certeza, a maior parte do que você está passando hoje, seja de bom ou de ruim, foi porque você tinha o livre-arbítrio para escolher. O que você tem hoje é o resultado das suas escolhas, é o resultado do seu livre-arbítrio. Um exemplo, você hoje não está bem no casamento, você hoje, de repente, você sofre porque o teu cônjuge te trai, te maltrata, não é? Mas lá atrás, teus pais te aconselharam a não se casar com tal pessoa, os teus amigos te aconselharam a não andar com tal pessoa, o teu pastor te orientou lá atrás a não casar com tal pessoa, não é? Você mesmo ou mesma, né, viu certas atitudes no teu namorado, naquela época era namorado, né? Ou namorada, que você sabia que não estava certo, mas na tua cabeça você pensou assim, ele vai mudar, né? E naquela época, mesmo vendo os erros, mesmo, vamos dizer, as pessoas dizendo não se case com tal pessoa, você escolheu se casar. O teu livre-arbítrio te deu a capacidade de escolher tomar essa decisão. E você casou. E deu com os burros na água. Está sofrendo. O que você vai fazer agora? O que você vai fazer? De repente, há um tempo atrás, você escolheu andar com pessoas que não convinha. Escolheu andar com pessoas que usavam drogas. E você acabou se envolvendo com as drogas. Primeira má escolha tua, né? Você andou com pessoas que não devia andar. Segundo, você escolheu experimentar a droga. E agora olha que situação que tá vendo? E eu não tô te falando isso para te criticar de modo nenhum, até porque muitas das nossas escolhas nós tomamos por falta de experiência, não é? Mas mesmo assim isso não isenta a gente, tá? Pela falta de maturidade, né? Mas são escolhas nossas. Agora, o que você vai fazer? De repente você está doente hoje devido ao teu livre-arbítrio de escolher começar a beber. Lá atrás, lá no passado. E hoje está aí com problema no fígado, está com problema no coração, depressão, né? E aí, como é que vai fazer agora? E eu vou dizer para você o que você vai fazer. Há tempo ainda de você se voltar para Deus. Buscá-lo de todo o seu coração. Assim como você um dia usou o teu livre-arbítrio para fazer porcaria, ou usou o teu livre-arbítrio para escolher caminhos errados. Você não queria fazer porcaria, mas você achou no seu pensamento que daria certo de um jeito ou de outro, e você viu que não deu, né? Então, do mesmo jeito que você usou o seu livre-arbítrio para tomar decisões erradas lá atrás, hoje, aqui e agora, você pode usar esse mesmo teu livre-arbítrio para começar a tomar as atitudes certas. É escolha tua, você pode fazer isso. Você pode escolher agora parar de beber, parar de fumar, cortar as péssimas amizades que você tem. Com relação ao casamento, eu não sei o que vai fazer, porque eu não posso te falar o que você vai fazer. Com relação ao teu casamento, já casou, tem filho, tem uma família, sofre que nem uma condenada na mão do teu marido ou da tua esposa, é traída, é humilhada, mas está casado, e agora, o que vai fazer?
Existem casos e casos, como eu sempre digo aqui na igreja, cada caso é um caso. Mas o que eu vou dizer para você, busque a Deus para Ele dirigir você, que decisão se deve tomar, e também Ele vai capacitar você a tomar a decisão certa. Ele vai preparar tudo para que você tome a decisão certa. Se é para ficar, se é para separar. No caso de adultério, por exemplo, Deus permite o divórcio, mas mesmo assim ainda Ele chama ao arrependimento, ao perdão, se for possível, né? Então cada caso é um caso. Tem casos que a pessoa corre risco de morte, né? Então, em muitos casos, é melhor haver um divórcio do que o marido tirar a vida da sua esposa, né? Os filhos vão ficar sem mãe. Então, tem situações e situações que não são fáceis de decidir. Eu sei, tem muita coisa em jogo, mas se você se voltar para o Senhor, com o mesmo livre-arbítrio que você usou para escolher o caminho errado, para escolher coisas ruins no passado, você pode também agora escolher fazer a coisa certa. E quando você usa o teu livre-arbítrio para buscar a Deus e para começar a obedecê-lo nas suas palavras, andar na palavra dele, ele vai te recompensar. Olha, não tem quem escolha, usando o seu livre-arbítrio, né, obedecer a Deus, que fique sem recompensa. Não existe isso. Não há pessoa que fique sem recompensa quando ela decide fazer a vontade de Deus. Ele ama recompensar a quem o honra. Nós podemos honrar a Deus de que jeito? Obedecendo a sua palavra, escolhendo obedecer a Deus. Muitas vezes no começo não é fácil, é meio difícil, porque está tão acostumado a fazer a coisa errada, né? Que chega a ser até um sacrifício para a carne obedecer a Deus. Mas você consegue. Principalmente se você é uma pessoa que aceitou Jesus. Se você aceitou Jesus, aquele que é maior habita em você. O Espírito Santo está na tua vida e ele te capacita a fazer o que é certo aos olhos de Deus. No começo, repito, pode até ser trabalhoso, mas ele te capacita a fazer o que é certo e dali a pouco está fazendo normalmente o que é certo, como se fosse a coisa mais fácil do mundo, porque o próprio Espírito Santo vai te ajudar. Tá bom? Vamos orar a Deus agora? Vamos usar o nosso livre-arbítrio, né, para nos achegar ao Pai, porque é assim, você escolhe falar com Deus ou não falar com Deus, assim como Jesus falou lá, né? Olha, quantas vezes eu quis reunir vocês, mas vocês não quiseram. Então, você vai dizer, eu quero me achegar a Deus, eu quero me colocar debaixo das asas do Pai, como a galinha faz com seus pintinhos e ficar ali protegido e abençoado. Tá bom? Quer pegar um copo com água? Vai lá. Não acredita nisso? Não precisa pegar, viu? Faz segundo a sua fé, não tem problema nenhum. Vamos falar com o nosso Pai Celeste então. Pai Celestial, Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há. Em nome do Senhor Jesus, nos achegamos a Ti neste momento de oração, Pai, usando o nosso livre-arbítrio, o qual o Senhor nos concedeu pela Tua graça, para falar contigo, para clamar a Ti por um milagre em favor dessa pessoa que ora a Ti, Pai. Essa pessoa um dia escolheu o caminho errado, tomou decisões erradas, escolheu fazer o que não era reto aos teus olhos, Pai, e hoje está pagando o preço dessa escolha mal feita, está sofrendo muito, Pai, mas o Senhor ama essa pessoa. Eu sei que ela tomou as suas decisões erradas, Pai, mas o teu amor por ela é muito grande. Então, Pai, eu peço ao Senhor, visita o coração desta pessoa neste momento, que ela sinta a tua presença, Pai, cuidando dela, falando com ela, dizendo que a ama, Senhor, e que vai ajudá-la a sair dessa situação, desse enrosco que ela se meteu. Pai amado, Pai santo, cura essa pessoa que está enferma, tem misericórdia dela, perdoa os pecados dela, Pai, que o teu poder se manifeste nessa vida, que ela seja curada, que essa enfermidade seja tirada do corpo dessa pessoa. Pai, te peço também pelo casamento dessa mulher, deste homem, te peço, meu Pai, pela família, essa família que está, meu Pai, num pé de guerra, essa família que está só um brigueiro ali dentro, Pai. Te peço, Pai, traz paz e harmonia para este lar, em nome do Senhor Jesus. Visita, Pai, as pessoas dessa família, ou os amigos dessa pessoa, os quais ela te apresenta em oração, visita todos eles, Pai, toca, cura, abençoa, liberta. Pai amado, Pai santo, abra uma porta de trabalho para essa pessoa que ora comigo nesta manhã. E, Pai, te peço, ajuda essa pessoa, Senhor, a partir de agora, a fazer a escolha correta, que ela possa usar o seu livre-arbítrio, tendo a influência do Senhor, Pai, para que ela possa escolher o melhor, ou seja, buscar a Ti e obedecer a Tua palavra.
Eu te agradeço pela bênção, te pedindo, Pai, finalizando esta oração, abençoa esse copo com água, o qual recebemos de tuas mãos, abençoado pela fé, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Meu amigo e amiga, acabamos de orar. Agora, beba da água, se você colocou, se não colocou, não tem problema. Medita nessa palavra e passe a usar o seu livre-arbítrio para fazer as escolhas corretas. Você pode fazer, você tem livre-arbítrio, esse livre-arbítrio. Deus te concedeu, tá? Agora, Deus ele vai te influenciar a escolher o melhor, claro, né? Mas mesmo assim, mesmo ele te influenciando, ele não te força a escolher, é você que vai tomar a decisão. Por outro lado, ao Satanás também, né? O diabo também vai tentar te influenciar para que você use o livre-arbítrio para fazer coisas erradas, né? E os argumentos do diabo sempre são os mais mentirosos que há, né? Um pouquinho não faz mal. Não, pode pecar, depois você pede perdão para Deus. Não, pode pecar porque Deus entende o seu coração. Esses são os argumentos de Satanás. Escolha dizer não para esse imundo sujo que é Satanás, esse amaldiçoado que é Satanás. Né? Diga não para ele. Escolha, você pode dizer não. Digo não para a bebida, digo não para as drogas, digo não para o pecado, digo não para a prostituição e digo sim para a vontade do meu Deus, segundo a Bíblia fala. E você vai ver que vitória será a sua vida. Tá bem? Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.